Bem-vindos ao nosso quarto dia do desafio de terror. Sim, hoje vamos analisar o conto A Mão de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant esteve no nosso segundo dia do desafio, lembram? Quando a gente já analisou o Orla. Hoje nós vamos falar de mais um texto dele, esse maravilhoso escritor. Recomendo que vocês façam a leitura não só desses textos que eu coloquei como recomendação, mas também de outros textos. No caso de A Mão, ele teve uma primeira publicação desse conto, que tinha um formato um pouco diferente, envolvia uma questão voltada até para a parte de feitiços, e depois houve uma modificação, uns anos depois, em que recebeu o título de A Mão, porque na primeira versão seria A Mão Esfolada. Depois, na segunda publicação, ele faz uma adaptação e passa a chamar de só A Mão. Nesse conto, a gente também vai observar a questão do sobrenatural, de mistérios, mas sempre pautado nessa ideia de que entre ficar baseado no que é real, no que a gente, por uma questão lógica, seria mais fácil da gente acreditar, ou a gente levar realmente para algo mais voltado para a questão do sobrenatural, mais mística, né? Para tentar explicar os fatos narrados. Esse conto aqui, ele é muito bem escrito, é um conto bem mais curto do que o Orla, como eu comentei com vocês na live passada. O Orla realmente é bem mais denso e ele é mais longo. Esse daqui a gente consegue ler de uma maneira bem rápida. No caso de Guy de Maupassant, a gente sabe que ele realmente se torna um especialista na questão dos contos fantásticos, e ele sempre gostava de introduzir também na sua literatura questões não só no âmbito psicológico dos personagens, mas também falando sobre as questões sociais. Então é importante que a gente, quando faça a leitura dos textos, consiga perceber essas nuances que são tão importantes. Então eu vou começar falando para vocês aqui que a primeira publicação do conto aconteceu em 1875, que era chamada A Mão Esfolada, e depois passou a ser chamado de somente A Mão, e foi publicado em 1883. O próprio Guy de Maupassant tem uma passagem aqui que eu separei, que eu acho que é pertinente que a gente entenda bem qual era o posicionamento dele em termos de escritor e da visão que ele tinha de sua realidade, de como ele queria utilizar muitas vezes a sua literatura, o seu texto, a sua produção literária, como uma forma também de fazer esse leitor refletir sobre suas situações, e claro que mesclando, não é, com essa questão do sobrenatural. Mas ele coloca o seguinte, que fatos naturais em que permanece, todavia, qualquer coisa de inexplicável e de impossível, podem aparecer nos textos justamente para desafiar esse leitor a pensar, a refletir sobre sua realidade. Então, não seria de se espantar o fato dele tanto tratar dessas questões da loucura, das elucubrações da mente, muitas vezes de coisas que a gente não consegue definir, será que foi real, ou se é a mente que acaba nos passando esses medos ou essas ansiedades e nos fazendo ver coisas que de fato não existem. Então são sempre em torno dessas dúvidas e desses questionamentos que as obras ou os textos publicados por Guy de Maupassant nos fazem, enquanto leitor, refletir a respeito dessas vertentes ou dessas possibilidades. No caso da Mão, a gente começa com uma história, né, que na verdade traz um personagem muito importante, que é o senhor Bermutier. Ele é um juiz de instrução, e o conto, já de início, a gente percebe que ele está ali muito intrigado com um crime que havia sido cometido em Saint-Cloud, e um crime que ninguém conseguia, já fazia um tempo que tinha acontecido e ninguém conseguia chegar a uma conclusão. Então, na primeira parte, a gente já vê que o Sr. Bermutier, ele está ali dentro do local onde esse crime aconteceu, e ele fica assim observando, ele está diante de um fogão, observando o que havia acontecido. Não se traz muitos detalhes sobre este crime em específico, mas existia sim uma curiosidade muito grande das pessoas em saber o que foi que havia acontecido. E ele, pela experiência, ele estava ali tentando chegar a alguma conclusão. Até que algumas mulheres curiosas, querendo saber do que havia acontecido, se reúnem, ficam ao redor dele e fazem alguns questionamentos. Durante esses questionamentos, algumas delas falam sobre essa questão. Uma delas fala sobre essa questão do mistério. Será uma coisa assim misteriosa? O que poderia ter acontecido
neste crime específico seria algo sobrenatural. Então é nesse momento que a gente vê o quanto o Guy de Maupassant ele aproveita essa fala do personagem, né, claro, criada por ele, justamente para trazer essa visão da parte do Sr. Bermutier, que era muito mais racional. Então a gente sempre vê o personagem ali, que é mais inclinado a uma visão um pouco mais mística, né, mais voltada para a espiritualidade, e a gente vê num contraponto um outro personagem que tem uma visão mais racional e que não acredita nessa questão do sobrenatural. Então, o Sr. Bermutier diz que, na verdade, ele não crê nessa ideia do sobrenatural, mas ele diz que aquilo que é sobrenatural, na verdade, é aquilo que as pessoas normalmente não conseguem explicar. Então, o sobrenatural seria o inexplicável, né? Existe essa nuance aqui, essa lógica aqui de sentido por parte do escritor. Tô ajeitando aqui que estava saindo da posição. Então, vamos lá. Então, quando ocorre esse fato em específico, o Sr. Bermutier diz o seguinte: ó, vocês estão achando que esse caso aqui é algo bem misterioso? Pois aconteceu comigo na minha larga experiência como juiz de instrução, um outro caso que realmente esse me intrigou bastante, e até hoje eu penso nele e não consigo chegar a uma conclusão do que poderia ter acontecido. Então é a partir daí que as mulheres ficam muito curiosas, elas querem saber o que aconteceu, o que existe, né, dentro da experiência dele, e ficam dizendo: não, só dizer que o senhor passou por essa situação não é suficiente, a gente quer mais detalhes. E aí ele aproveita para contar o que havia acontecido. Então, o que é que a gente vai ver nessa parte quando ele começa a contar? Primeiro ele fala de um homem que é um inglês que vai morar numa cidade na França. Ele vem acompanhado de um empregado que era de Marselha, que era francês, que o ajuda nesse sentido, mas era um homem muito isolado, ele praticamente não circulava na rua, e existiam muitas pessoas nessa cidade que ficavam preocupadas, ou muitas vezes até acreditando que existia alguma coisa de estranho com esse inglês, até pelo isolamento dele, por ele não ter tanto contato com as pessoas. Então ele diz que nessa época ele ficou tão intrigado com os comentários que surgiram de que provavelmente podia ser até uma pessoa que estivesse escondendo de algo, por isso não tinha um comportamento que não era tão, vamos dizer assim, comum às outras pessoas. Ele tenta até investigar, procurar saber se era uma pessoa má, uma pessoa envolvida com crime, e ele decide perceber, prestar atenção no comportamento desse inglês. E aí o inglês gostava muito de caçar. Ele tinha várias armas e ele gostava da caça. Então ele começa a ir nesses campos onde acontecia essa caça, nos lugares onde ele sabia que o inglês iria também, e fica ali observando uma forma de se aproximar do inglês. Então até que acontece o fato de que o Bermutier ele acaba atingindo um perdiz, e ele se aproxima do inglês, pede desculpas, diz que está na área dele, que poderia oferecer o perdiz que havia sido morto, né, para ele, a caça para ele. E ali é um primeiro contato e uma ponte para que ele comece a, de alguma forma, conhecer um pouco mais esse inglês, porque aí ele percebe que o inglês acaba, de alguma forma, assim, aceitando, né, aquela conversa e sendo até bem natural e bem simpático com ele. Então ele vai, inclusive, uma vez ele passa na frente da casa do inglês, o inglês o convida a tomar uma cerveja, ele entra na casa e aí ele aproveita de uma maneira bem sutil para fazer algumas perguntas e tirar as dúvidas, saber se realmente fazia sentido os comentários que eram feitos naquele vilarejo, assim, em relação ao perfil do inglês. E aí ele entra na casa. Então quando entra na casa, chega uma parte em que ele vê uma mão, e uma mão decepada. Essa mão ficava numa parede, ela ficava presa entre correntes, prendiam, né, umas correntes que prendiam essa mão. Então ele faz uma descrição da mão, como ela estava, que era algo assim horrível. Então ele fica chocado quando vê aquela mão ali presa na parede. Então ele diz assim, antes, né, de ele ficar tão chocado assim com a mão, eles estavam falando sobre o comportamento das pessoas e o comportamento dos animais. E aí ele fala, já cacei. O inglês falava de sua experiência enquanto caçador, né? Já cacei elefante, macaco, isso, aquilo. Aí ele fala assim, então são animais muito terríveis, muito ferozes. E o inglês diz a ele, não, o pior animal que existe é o homem. Então é nesse momento dessa reflexão que ele faz em relação
ao fato do homem ser este, vamos dizer assim, animal mais terrível, muito mais do que os outros, né, que ele havia caçado, é que ele entra nesse aspecto de comentar a respeito da questão da mão. Então ele acaba contando que o dono daquela mão, né, na verdade era uma pessoa muito ruim, muito cruel, muito malvada, que queria, ele não podia deixar aquela mão solta, porque se ele soltasse a mão das correntes, ele poderia ser morto, né? Ou seja, a mão poderia fazer algum mal. Então ele achou aquilo assim muito estranho, né? Achou muito esquisito, mas aí ele vai embora. Só que o que acontece? Certo dia, passaram-se alguns dias, quando ele menos espera, as pessoas chegam correndo dizendo para ele o seguinte: olha, o inglês foi encontrado morto. Então, quando ele chega na casa para averiguar o que havia acontecido, ele vê que o inglês está caído no chão, de costas, mas ele vê que existem marcas no pescoço no inglês, que inclusive existia dentro da boca dele um pedaço de falange de um dos dedos, do dedo indicador. E aí ele olha para a parede e percebe que a mão não está mais lá, presa, como ele tinha visto anteriormente. Olá, seja bem-vinda. Então, quando ele vê essa questão do dedo dentro da boca do inglês, então ele já começa a ficar achando estranho, né? Como assim? Quer dizer que aquela mão realmente foi capaz de atingir, de agredir o inglês e causar a morte dele? Teria sido uma vingança? Porque o interessante no conto é que ele fala sobre essa ligação da vingança, né? O próprio Bermutier, lá no início, quando começa a observar o crime que aconteceu em Saint-Claude, ele fala sobre que a maioria das motivações relacionadas à morte das pessoas estava olá, Patrícia, seja bem-vinda, estava voltadas principalmente para a questão das vinganças. Então ele diz: os crimes mais cruéis, eles são ocasionados, eles são feitos por pessoas que querem se vingar. Então isso já era uma vingança, ó, gente, uma visão que ele tinha. Então quando ele vê o dedo, uma das falanges, né, dessa mão misteriosa, na boca do inglês, que já estava morto lá no chão, então ele começa a chegar a uma conclusão de que, nossa, será que essa mão foi a responsável pela morte do inglês? Será que ela, quando se soltou de alguma forma dessa parede, ela foi capaz de tirar a vida dele, porque ele tinha marcas no pescoço, como tivesse sido apertado mesmo, e existia também essa falange, né, do dedo que estava dentro da boca do inglês. Então eles levam o corpo, ele fica sem ter uma explicação plausível, vamos dizer assim, mas ele depois começa a pensar que, de repente, o inglês, que seria, né, o símbolo do imperialista, que caçava não só animais, né, mas ele também poderia caçar pessoas, como ele mesmo disse, que foi ele quem havia decepado aquela mão de uma pessoa que não seria, vamos dizer assim, a amizade dele, e tinha levado aquela mão ali presa, que ficava presa à parede, acorrentada à parede, para que não fizesse nenhum mal a ele. Inclusive existiam algumas situações em que ele ficava sempre assombrado e sempre trancava a porta do quarto. É como se ele tivesse medo que alguém o procurasse. Então o Bermutier chega à conclusão que não, provavelmente não foi a mão que o matou, mas, né, porque ele não acredita na questão do sobrenatural, né? Ele deixou claro que poderia ser o seguinte, poderia ser algo que o sobrenatural é quando as pessoas não conseguem explicar algo. Então elas dizem que é o sobrenatural. Essa era a visão que o Bermutier tinha. Então, quando ele o que é que ele conclui desse crime? Ele diz: olha, é muito provável que a pessoa que seria o dono da mão que ele havia decepado deve ter ido até a casa dele para se vingar. E aí ele, mais uma vez, ele remonta àquela ideia da vingança, que ele falava que os crimes mais cruéis eram cometidos quando a motivação era uma vingança. E essa pessoa que tinha a mão decepada, com uma mão só na cabeça dele, ele organizou dessa forma, teria matado o inglês como vingança, né? Já que a mão dessa pessoa teria sido decepada quando ele estava lá fazendo nesse período de caça. Então, esse conto aqui, ele mais uma vez ele traz essa questão do sobrenatural, só que aquele sobrenatural em que a gente fica, será que realmente foi dessa forma?
Ou será que realmente existe algo sobrenatural? Ou seja, é o real que a gente não consegue explicar ou é o sobrenatural? O Guy de Maupassant, ele conseguia articular bem a história de modo a nos deixar também, enquanto leitores, em dúvida. Existem coisas, por exemplo, que você acaba tendo que se posicionar. Você tanto pode optar por uma vertente, como também pode optar por outra. Mas esse caso aqui da mão, a gente... uma mão se soltar lá, agora porque ele prendia, né? Por exemplo, porque ele prendia essa mão com as correntes na parede, é porque ele realmente tinha medo de que alguma coisa acontecesse. Então o próprio inglês acreditava que se a mão saísse de alguma forma de lá, seria capaz de tirar a vida dele como vingança. Porque também ele mantinha essa mão lá na parede, é algo que não foi explicado aqui dentro do texto, né? Por isso que foge a lógica, né? Essa questão da racionalidade. Tem uma passagem aqui que eu acho interessante para a gente entender melhor como fica mais fácil a gente entender a história, que diz assim, ó: um ano inteiro se passou desde que ele viu a mão pendurada na parede e questiona ao inglês, né, por que aquela mão estava lá. E ele diz que certa manhã, lá no fim de novembro, um criado acaba despertando muito agitado, dizendo foi a mão. Patrícia aqui já está dando opinião, acha que foi a mão mesmo que se vingou dele. Então ele diz que o inglês tinha sido assassinado durante a noite. Então essa pessoa acorda, para a gente entender bem o passo a passo do que aconteceu. Então meia hora mais tarde, ele diz que entrou na casa do inglês, foi até o criado, que estava desesperado, chorando, né, diante da porta, e ele disse que a princípio suspeitou desse criado, mas depois viu que não fazia sentido, que provavelmente ele não era o culpado de ter matado o inglês. Então, ele disse que o inglês estava com colete rasgado, uma manga do casaco pendia arrancada. Tudo anunciava que se travara ali uma luta terrível. Então, pela forma como o corpo estava no chão, ele entende que houve ali uma luta, né? Ele estava com a roupa rasgada, não estava arrumado. Então ele fala: o inglês morrera estrangulado, seu rosto negro e inchado. Apavorante, parecia exprimir um assombro abominável. Ou seja, como se ele estivesse com muito medo, né? Com pavor do que tinha acontecido. Tinha alguma coisa entre os dentes cerrados e o pescoço atravessado por 5 buracos. Desculpa. Que pareciam feitos com pontas de ferro. Achava-se coberto de sangue. Então uma morte foi bem horrível, né? Ele estava todo coberto de sangue, tinha 5 buracos no pescoço. Eu entendo que fazendo referência aos 5 dedos nesses buracos, então algo muito forte que apertou o pescoço dele. E ele coloca: parece que foi estrangulado por um esqueleto. Parece que foi estrangulado por um esqueleto. Vê mesmo. Um arrepio percorreu-me as costas. E preguei os olhos na parede, no lugar onde há tempos vira a horrível mão mutilada. Não estava ali. A corrente que antes aprendia estava quebrada, pendendo ao abandono. Olha, a mão não estava mais na parede, né? Ele, há um ano atrás, tinha visto aquela mão na parede, tinha questionado, e o inglês tinha dito que tinha arrancado de uma pessoa aquela mão. Vamos lá. Então me baixei para o morto e encontrei em sua boca crispada um dos dedos daquela mão desaparecida. Estava cortado, ou antes cerrado, pelos dentes justamente na segunda falange. Depois passamos às investigações, nada se descobriu. Porta nenhuma fora forçada, nem janela, nem móvel, os 2 cães de guarda não haviam acordado. Eis em poucas palavras o depoimento do criado. O criado disse o seguinte: havia 1 mês que seu amo parecia agitado, recebera algumas cartas que logo queimava. Muitas vezes pegando um açoite com uma cólera que parecia loucura, batera com furor naquela mão dissecada, colada ao muro. A mão finalmente levada, não se sabia como, na própria hora do crime. Então, pela ideia aqui do criado, já fazia 1 mês que ele recebia essas cartas, ficava com muita raiva e ficava batendo na mão com raiva, batendo nessa mão. Será que numa dessas batidas aí a corrente se soltou e a mão disse: é agora que vai chegar a sua vez de eu lhe pegar? Só se foi, né?
Como é? E o dedo na boca do morto. Pois é, um dos dedos estava lá na boca do morto. E aí ele diz o seguinte: ele deitava-se sempre muito tarde, fechando-se com todas as cautelas. Conservava sempre armas ao alcance da mão. Então o inglês estava com medo, né? Ele estava com medo que alguém pegasse ele e fizesse alguma coisa com ele. Isso aí tá bem claro. Muitas vezes de noite falava alto, como se fosse questionado por alguém. Naquela noite, por acaso, não fizera ruído nenhum. E somente quando viera abrir as janelas, o criado encontrou Sir John, que é o inglês, assassinado. E aí o criado diz que não desconfiava de ninguém. Ou as cartas eram feitas pela mãe. Essa foi boa, Patrícia. Ou as cartas eram feitas pela mão. Essa mão é terrível, viu? Acaba ter até pesadelo com uma mão dessa vagando sozinha, só fazendo mal. Ah, meu Deus, é verdade. Aí diz assim, as mulheres. Aí, quando ele terminou de contar essa história, as mulheres que estavam curiosas, já estavam impressionadas com o crime que ele estava tentando descobrir, né? Já falava sobre essa coisa, tem coisa que a gente não consegue descobrir, que tem algo assim de sobrenatural. Aí elas ficaram, ele diz assim, aqui está, minhas senhoras, a minha história é nada mais do que isto a que acabo de contar. Aí as mulheres, como loucas, olhavam-se pálidas e tremiam. Elas ficaram assustadas com a história dessa, né? Uma delas exclamou, mas isso não é um desenlace nem explicação. Não, nós não seremos capazes de dormir enquanto não nos disser o que aconteceu, conforme sua opinião. Então elas queriam saber qual era a opinião desse juiz, né, que é o Bermutier, sobre o que ele acha que realmente aconteceu. Foi alguém? Foi a mão? Quem é que acabou assassinando o inglês? Então o magistrado sorriu com severidade e diz o seguinte, eu, minhas senhoras, vou estragar certamente todos os seus terríveis sonhos. Penso muito simplesmente que o legítimo proprietário da mão não morrera, que veio à procura dela com aquela que lhe restava. Mas não sei como ele conseguiu. Foi uma espécie de vingança. Uma das mulheres respondeu, não, isso não pode ser assim. E o juiz de instrução, sempre sorridente, concluiu, bem que eu disse que a minha explicação não deixaria as senhoras satisfeitas. E aí termina a narrativa. Porque, na verdade, o juiz aqui que acompanhou, que conheceu, que já tinha visto essa mão antes, ele achava que foi o seguinte, a pessoa que era a dona lá da mão, que ele tinha sido decepado, é que voltou, foi atrás do inglês e por vingança o matou. Só que tem umas coisas aqui que ficam um pouco fora do normal, né? Por exemplo, se fosse a pessoa que tivesse ido lá se vingar, teria usado a própria mão decepada para apertar o pescoço do inglês, ficou aí meio estranho isso aí, né? Até o fato de por que esse dedo da mão decepada estava dentro da boca do inglês. Então tem alguns questionamentos que a gente vai fazendo aqui na história, que essa história aqui, eu acho que ela tende a nos levar mais pelo caminho do sobrenatural, né? De que realmente foi a mão, que ele bateu tanto na mão que ela ficou como se a mão tivesse sentimento, né? Mas tudo bem, é sobrenatural, tudo bem. A mão ficou, assim, com raiva. As cartas que ele recebia faziam com que ele descontasse a raiva dele nessa mão. E aí que tá um mistério, a gente não sabe que cartas eram essas, quem enviava essas cartas. Ou pode ter sido o conjunto de tudo isso. Enfim, só uma investigação muito profunda, né? Pela mente. O Guy Maupassant não tá mais entre nós pra gente perguntar, mas e aí? Nos conte. Qual foi o verdadeiro assassino aí? Ou foi a mão que foi a assassina? Então a ideia aqui foi essa, né? De que ele morreu. Segundo o juiz, ele acha que foi o dono da mão que foi lá e resolveu. E as mulheres, como elas acreditavam mais na parte do sobrenatural, que elas estavam ali curiosas, elas queriam que ele tivesse dito o seguinte, não, foi a mão mesmo, a mão, numa dessas batidas que ele deu, que ele espancou a mão, a corrente pode ter soltado, né? A gente começa a imaginar uma série de coisas. Foi o criado, é uma possibilidade, pode ser mesmo o dono da mão, mas como os cães não acordaram? Pois é. Essa parte dos cães não terem acordado, não houve arrombamento, não houve nada. Então, quando fala que não houve arrombamento, né? Não teve
ninguém forçou a janela, tava tudo quietinho. E silêncio. Isso aqui é estranho, né? Porque ele teve uma morte. Ele teve uma morte muito cruel, muito bárbara, né? Tinha muito sangue, houve uma luta. Ah, será, Patrícia, que foi esse criado? Tem alguma coisa estranha, porque se houve uma luta, ele estava rasgado, então houve um barulho. Tava com esse sangue todo no rosto, né? Ele mordeu, né? Ele mordeu essa mão, tentando se livrar dela, provavelmente, né? Por isso que mordeu um dos dedos. Mas assim, o fato de não ter ouvido nada é muito estranho, né? Ele deve ter gritado. Alguém que está sendo atacado por uma mão, o grito não vai faltar na hora dessa. Só se entrou em choque, em estado de choque, e nem o grito conseguiu, né? Mas enfim, é uma história muito misteriosa, não nos aponta assim claramente nenhuma informação direta sobre o que possa ter acontecido, diferente da história do Orla, que foi antes de ontem que eu fiz a análise do Orla, que também é de Guy de Maupassant. No Orla não, a gente já consegue entender que provavelmente ali foi realmente o personagem, o narrador personagem, que acabou enlouquecendo e diante da loucura achou que existia um outro ser que o vigiava, acompanhava e sugava a energia dele. Então, aquele já me dá mais uma inclinação de que tenha sido realmente paranoias, coisas da mente da pessoa. Já esse aqui abre um leque aí para várias possibilidades, e essas possibilidades elas nos fazem de alguma forma caminhar mais para essa parte do sobrenatural, né? Então esse conto aqui, ele dá essa inclinação mais do sobrenatural, nos deixa mais em dúvida em relação a essa questão do sobrenatural. Então, amanhã a gente termina o nosso desafio, tá bom? A gente termina o nosso desafio, a gente vai ver o nosso último conto que a gente vai analisar. E eu tô sempre assim entrando nesse horário, mas olha, cumpri, viu? Olha, quatro dias seguidos, eu tô no quarto dia aqui, quarto dia do Desafio do Terror com esse conto. E amanhã a gente vai para o nosso último conto do desafio. Então, obrigada aí, beijo e até a próxima, que amanhã vem com mais história. Tchau!